Olá, jovens, tudo bem? Estamos aqui novamente depois de muitos vídeos para dizer que os vídeos não vão acabar. Ou seja, o futuro é os vídeos. Você aí que está em quarentena, provavelmente você está perdendo boa parte do seu tempo assistindo streamings, ao invés de estar no cinema, enchendo o cinema de pipoca, esperando que as galinhas e pombas entrem no cinema de alguma forma impossível e comam essas pipocas. Sim, porque essa é a real função da pipoca no cinema, é você atrair os seres que gostam de pipoca. Você não nasceu para comer pipoca. Quem nasceu para comer pipoca são as pombas. Se você olhar o intestino, o estômago das pombas, ele é feito perfeitamente para se encaixar com a pipoca. Não é à toa que você nunca vai ver pomba morrendo engasgada com pipoca. Galinha talvez, eu não conheço das galinhas, mas eu sei que as pombas elas foram feitas especificamente para isso. Por exemplo, o ser humano ele foi especificamente treinado para tomar café e cerveja. Automaticamente já está no DNA dele e o corpo dele já está projetado para sobreviver uma quantidade de tempo bebendo cerveja e tomando café. Se você dá uma xícara de café para uma pomba, é perigoso ela morrer, entende? E é coisa que a gente não pode fazer. Quando você estiver numa praça tomando uma xícara de café ou tomando uma cerveja, não deixe o recipiente aberto ou abandone em algum local, porque você pode incentivar as pombas a tomarem cerveja. E ninguém quer ver um mundo tomado de pombas tomando cerveja, porque pomba é que nem gente, tem de monte. Imagina, cerveja sendo consumida por seres humanos e por pombas. Aí você vai lá no supermercado, você tá lá comprando uma cerveja e de repente chega uma pomba armada de asas abertas e diz: isso é um assalto, eu vou cagar em você e vou contaminar você para poder pegar a sua cerveja. Isso é o que pode acontecer no futuro. Mas eu não gosto de prever o futuro porque as pessoas vão pensar que eu sou uma pessoa que é vidente. Mas eu não sou vidente, tá? A vida é assim. Ou você... Se você é vidente, você é vidente. Se você não é vidente, você pode ser vidente sem ser vidente. Por exemplo, se você estudar odontologia, você pode ser vidente. Que aí você sai do consultório e diz: hoje eu vidente. Isso é muito normal os dentistas fazerem esse tipo de trocadilho. Eu acho que deve ser normal, não sei. Eu não sou vidente e não vejo a vida das pessoas através dos olhos de raio-x, né? Pô, imagina se as pessoas tivessem olhos de raio-x, olha que bacana. A gente ia falir o sistema de radiologia. E isso não é bacana, porque vai desempregar as pessoas. Por isso que eu digo, cuide da evolução, tá? Não evolua demais que nem Pokémon, tá? Porque se os Pokémons fossem que nem nós, seres humanos, com certeza eles seriam processados tanto quanto nós, pessoas normais. Porque eles teriam a capacidade de evoluir. E eles não evoluem que nem a gente. Por exemplo, a gente evolui e a gente declina. Os Pokémons não, eles estão sempre evoluindo. E é legal. Seria muito bacana se eu visse uma banda de metal ao estilo Pokémon. Olha que legal. Ia ser uma evolução de acordes ao ponto de ninguém mais conseguir tocar violão e guitarra a não ser os Pokémons. E é uma das coisas que eu quero pro meu futuro. Eu quero ser uma caçadora de Pokémons. E seria muito interessante se tivesse algum programa na televisão que falasse sobre Pokémons, sobre o quão eles seriam benéficos para a sociedade se eles existissem. E eu não posso falar mais que isso porque eu não entendo muito de Pokémon, certo? Deixa eu ver alguma coisa aqui interessante para mim puxar um assunto fora da minha linha de raciocínio. O rei e a rainha viajam até a fronteira. Sim, o rei e a rainha são que nem você. Eles viajam até a fronteira do Paraguai para poder comprar coisas baratas. Porque eles não aguentam mais uma vida tão organizada ao ponto de não ter baratas no seu reino. Aí eles vão até a fronteira do Paraguai para poder comprar baratas e vender as baratas, ou comer as baratas, não sei, dependendo do reino. E é muito bacana isso, porque eu acabei falando de baratas e eu não queria falar de baratas, porque eu já falei muito de baratas. Então vamos falar sobre essas pessoas sofrem constantes inquietudes. Sim, os reis e a rainha também sofrem bastante inquietudes, principalmente quando você senta em um banco de prego. Você já sentou em banco de prego? Banco de prego nada mais é do que um banco que ele é feito totalmente de estofados de prego. E é uma coisa interessante que você senta no prego e ele não machuca. Ele parece que é tipo acupuntura.
Você enfia a agulha e não sente. E não existe cadeira de agulha. Isso seria uma coisa muito perigosa. Marta, conte uma história bacana. Bom, vou contar uma história bacana. Era uma vez um homem que gostava de carpintaria. Sim, ele era fã do Carpenter e também fazia carpintaria, por isso que ele abriu uma empresa de carpintaria. Ele era um rapaz muito inteligente, ele trabalhava fazendo casinhas de madeiras para passarinhos desabrigados. Ele fazia as casinhas de madeiras e espalhava pela cidade. Mas, certo dia, ele foi surpreendido com fogos de artifício na frente da sua casa. Daí ele olhou para o céu, olhou para baixo e viu que estava um dos seus antigos amigos que ajudou ele a se formar no curso de carpintaria. E ele disse assim: você com certeza não terá mais este emprego, pois agora as casas de passarinho estão sendo proibidas de serem fabricadas. Elas serão fabricadas com alumínio, aço inox. Sim, é uma oportunidade das pessoas fazerem churrasquinho de passarinho, porque vai aquecer a casinha de inox e os passarinhos vão aquecer ali dentro e as pessoas vão comer passarinho frito. Aí vai acabar acabando com as vendas de churrasquinho na rua. Que é interessante, né? Porque às vezes a gente tá com fome na rua, a gente não quer passar num McDonald's da vida, a gente come um churrasquinho de gato. E que não é de gato. A gente fala isso só pra chamar a atenção das pessoas. Ah, eu tava ali e tal, passando, eu comi um churrasquinho de gato. Aí as pessoas falam: oh, você comeu um churrasquinho de gato. Aí eu digo: eu comi um churrasquinho de gato. Só que não. Isso é bacana. Outra coisa que é muito bacana você fazer é ir para uma ilha onde o cenário é a sua terceira viagem. Sim, imagina você viajar para um local e ele ser totalmente fora do que você esperava. Você tá lá viajando a negócios para poder comprar roupa no centro e daí você descobre que não é um local de comprar roupa, é uma Dubai da vida. Você chega lá e vê areias e vê pessoas vestindo roupa de ouro, e você pensa: nossa, como eu vim parar aqui? Aí você olha lá: comprei o voo errado na promoção, fui parar em Dubai. Olha que bacana. Eu poderia estar me banhando nas águas poluídas de Miami, mas eu estou me banhando nas águas douradas de Dubai. Isso é muito bacana. Outra coisa que é muito bacana: você pode construir um prédio, você pode construir uma casa, você pode construir uma casa de passarinho, mas nada melhor do que ir numa casinha de parquinho. Você já foi em casinha de parquinho? É tipo aquelas casinhas de plástico ou de madeira que tem nos parquinhos de criança. E é muito bacana porque você entra naquela casa e aquela casa está suja de areia. Ou seja, uma casa de parquinho nada mais é do que uma casa na praia, sendo que está fora da praia. É uma casa que está em uma caixa de areia onde crianças brincam. Isso é muito bacana, porque essas casinhas também servem para colocar cachorro. Quando você vai num parque abandonado, você vê aquelas casinhas, aí você pensa: nossa, essas casinhas devem habitar cachorros, que antes eram habitados por bonecas, que os cachorros entraram e comeram as bonecas que estavam ali. Culpa de quem? Culpa de quem não cercou o parquinho. E o que acontece? Por que eles não cercam o parquinho? Imagina você cercar um parquinho com corda de choque, aí chega um cachorro ali e morre, chega uma criança e se machuca ali. Não pode. O que você tem que fazer é educar os cachorros para não ir no parquinho. Olha que legal. E a vida é assim: você começa indo no parquinho e você acaba terminando indo no parquímetro, porque você chega a um grau de condição financeira ao ponto de comprar um carro e ir para um parquímetro para cuidar do seu carro. Ou seja, se você não tem filho, tenha carro e não leve o seu carro para a creche, porque seu carro ele merece ficar num parquímetro. Realmente um parquímetro é tão caro quanto uma creche. Mais caro ainda é você estacionar o seu carro na rua e ele ser roubado por um caçador de níquel. Sim. Imagina uma máquina caça-níquel andando assim na rua e ela de repente saca
o dinheiro que ela tem dentro dela e suborna o carro e rouba o carro. Nossa, que nível. Que nível, Marta. Que nível. Marta, você se considera uma pessoa desnivelada? Sim, eu me considero uma pessoa muito desnivelada. Não é à toa que a minha xícara aqui tá meio torta, de tão desnivelada que eu sou. E não é culpa minha. A culpa é que eu nasci numa casa que ela é desnivelada. Então eu já cresci desnivelada. Eu nasci normal e eu fiquei desnivelada devido à minha casa que é desnivelada. Culpa de quem? Culpa do pedreiro que morava numa casa que era desnivelada também. Ele nasceu normal e cresceu desnivelado. Então a visão dele era desnivelada. Ou seja, o desnível é uma doença tão contagiosa quanto um vírus. Ou seja, se você não é uma pessoa desnivelada, você teve sorte de ter um pedreiro que não era desnivelado e que construiu a casa direito. O sino tá tocando. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Nossa, que legal. Eu adoro sino. Eu não sei porque que as vacas colocam... Tem aquele negócio da vaca ter o sino, né, meu? Olha que bacana. Eu acho que se não tivesse o Corcunda de Notre Dame em Paris, teriam vacas trabalhando pela cidade, balançando o sino, dizendo: olha a missa, olha a missa, olha a missa. Nossa, seria muito legal ter vacas espalhadas pela cidade. Aí você poderia tomar milkshake. Assim, tipo, você tá esperando o ônibus, passa uma vaca, você para a vaca como se fosse parar um táxi e tira o leite da vaca para tomar. Com o chocolate que você carrega no bolso, que já está derretido, não tem mais nenhuma função a não ser se misturar com o milkshake que veio da vaca que estava caminhando e que estava sacudindo. Nossa! Olha onde eu cheguei, gente. O nível que a gente chegou. Imagina você construir uma casa de papelão e você morar na rua. E aí, de repente, você tá lá deitado, dormindo, e você sente aquela coisa molhada e você olha que é um cachorro mijando na sua casa de papelão. E ele não vai ser multado, porque não existe prisão para cachorro. Ou seja, você tomou uma mijada de um cachorro. Melhor tomar uma mijada de um cachorro do que de um ser humano. Né? Porque o ser humano não vai mijar em você, ele vai mijar verbalmente, ele vai jogar salivas em forma de urina em você. E nada pior do que você tomar uma vacina com gosto de saliva. Ou seja, você tomar uma vacina antitetânica humana por você ser mijado por um outro ser humano. Olha isso. Que bacana. Marta, conte outra história. Uma coisa legal. Bom, vou contar aqui uma história. O palácio de um primeiro-ministro é um seminário onde se preparam os demais. Sim. Se você quer ser um ministro, você tem que ser um ministro. E você tem que ser pequeno, porque é ministro, né? Você é uma pessoa sinistra e você é pequeno, você é um ministro sinistro. E geralmente as coisas pequenas assustam. Você tá lá andando na rua, quando você tropeça, pá, tem um ministro ali no chão, uma pessoa que, se você olhar, ela te assusta, ou você tropeça nela e cai. Existem pessoas que são pedras ambulantes. Se você é uma pedra ambulante, você poderia estar agora tentando construir uma cidade ao estilo Flintstones, tipo uma idade da pedra moderna. Olha que bacana, uma idade da pedra moderna nada mais é do que uma era que você cria artificialmente e que você faz casas em formato de pedras, assim. É muito bacana isso, porque você pode morar nessas casas e também você pode vender essas pedras. Você pode vender essas pedras para fazer britas. Ou fazer um chão de britas com as pedras que você quebrou e recalcular o seu império de pedras. Olha que bacana. Você pode caminhar sobre as suas pedras, mas não se esqueça de levar um chinelo Havaianas, porque essas pedras geralmente machucam os pés, né? E eu tô me sentindo um Oscar Niemeyer ao formato de Flintstones. Isso tá muito louco. Muito louco. E o pior é que a galera sempre fala: Marta, o que tem de divertido num parque de diversões? Daí eu sempre digo: a parte mais divertida de um parque de diversões é a comida. Daí pergunto de novo pra mim: Marta, por que a comida é o que tem de mais divertido? Bom, é muito mais divertido você ver uma pipoca pulando do que você ver uma criança pulando numa cama elástica.
Muito mais atraente uma pipoca que cheira bem do que uma criança que está cheirando a suor numa cama elástica. Fora que é muito mais perigoso você sofrer um acidente numa cama elástica do que com uma pipoca. Porque a pipoca tá ali, ela tá estourando, e ela vai cair. No máximo que pode acontecer é ela voar e uma pomba ser atingida por ela. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pomba, porque as pombas, elas voam. E avião também voa. Mas as pombas, elas voam e não gastam gasolina. O mais perigoso que pode acontecer é uma pomba cair, e geralmente é que nem asteroide, ela cai e não causa nenhum dano na gente. A não ser na família da pomba, né? Porque se uma pomba morre, a mãe dela, o pai dela vão ficar muito tristes. Se bem que ela foge dos pais depois que ela ganha notoriedade e independência, ela vai embora. Então os pais e a mãe da pomba estão mais pra comer alpiste na venda abandonada, entende? Daí me pergunto, Marta, o que é uma venda abandonada? Bom, uma venda abandonada é mais, como é que eu posso te dizer? Uma venda abandonada é como se fosse uma venda que ela não é lucrativa e as pessoas abandonam ela. Daí ela é frequentada por pessoas que precisam comprar coisas que vendem numa venda, que geralmente as vendas vendem vendas, né? Já viu uma venda que vende vendas? Nada mais é do que uma venda que vende coisas que dá pra você vendar. Por exemplo, você tem uma venda ali, você tem um cachorro que tá assustado com o mundo. Aí você coloca uma venda ali bonitinha e faz um dog box versão não Netflix. Isso é uma coisa muito normal. Outra coisa muito normal é você pegar uma lente de óculos e limpar ela e tentar deixar ela limpa. Uma coisa que não é muito possível, porque o pó tá sempre surgindo assim, tá sempre passando, e a gente pode talvez conseguir uma lente que não seja de óculos, tipo uma lente de microscópio. Imagina se eu colocasse uma lente de microscópio aqui nos meus olhos. Com certeza eu já veria vírus, eu já veria coisas que a gente não consegue ver a olho nu. Interessante, né? Interessante. Não tinha pensado nessa ideia ainda. Mas, tava pensando agora, por que a gente não pega e tenta pintar as ruas de cinza, sendo que elas já são cinza? Só para dizer que tudo agora pode ter mais do que 50 tons de cinza. Olha que interessante. Você já pensou se o magnésio se tornasse um magneto, se tornasse um ímã? Já parou para pensar nisso? Milhares de coisas, de ímãs iam surgir pelo mundo. Imagina você tá andando na rua e você tá com uma roupa de magneto. Daí você, colou ali numa bolsa de dinheiro que um empresário tá carregando. Daí você vai parar o empresário vai ficar bravo com você. Comecei falando sobre o quê? Não lembro o que eu comecei falando. Ah, sim. Marta, o que são características físico-químicas? Bom, características físico-químicas é como se fosse um dominó, entende? Tem dois lados. Um lado pode ter um número maior, outro lado pode ter um número menor. Características físico-químicas é tudo aquilo que você ingere e tudo aquilo que você tem fora de você. Por exemplo, se você tem um corpo legal, um corpo que não é falso, um corpo verdadeiro, um corpo legal, você provavelmente tem uma química ilegal, porque o equilíbrio do ser humano é yin e yang, entende? É química e física. O Einstein, ele era físico por dentro e químico por fora. Ele era como se fosse uma espécie de libélula que não voa, entende? Mais ou menos a proporção. Marta, você gosta de libélulas? Sim, eu adoro libélulas. Mas o que eu mais gosto das libélulas é que elas parecem cigarros voadores que têm asas. Imagina, você tá lá andando de boa,
deu aquela vontade legal de fumar e você não tem cigarro e é feriado e as lojas estão fechadas, você vê um cigarro voador, uma libélula. Você pega aquela libélula e fuma. Ah, é por isso que o nome dela é cigarra, não é? A cigarra não é mesmo a libélula? É. Realmente. Marta, por que você usa casaco canguru? Bom, eu uso casaco canguru porque casaco canguru nada mais é do que uma chapeuzinho vermelho em formato de casaco. Né? Se você é fã da Chapeuzinho Vermelho e você tem um casaco canguru, você é fã da Chapeuzinho Vermelho. Mesmo o casaco canguru não ser um casaco famoso mesmo que não seja assinado pela Chapeuzinho Vermelho, entende? Esse é o tipo de coisa que acontece quando você usa um moletom. Você está sendo automaticamente influenciado pela Chapeuzinho Vermelho. Tome cuidado, se você for na floresta, não ande de casaco canguru, porque o lobo pode confundir você com a Chapeuzinho Vermelho. E pior ainda, é você assustar a sua avó com uma fantasia de lobo, e ela tá vestida de Chapeuzinho Vermelho. Aí você inconscientemente está sendo afetado pelo lobo. Bacana isso, né? Imagina você tá nadando num rio e de repente surge um peixe e ele pensa que você é um boneco inflável que foi esquecido por uma criança ali, já que ali era uma região muito frequentada por crianças que entravam de boia e muitas vezes objetos assim do tipo bonecos infláveis ficavam por ali e os peixes estão acostumados com aquele tipo de situação e vê um corpo e pensa que você é um boneco inflável. Daí morde você e percebe que você não é de borracha, que você é um ser humano. E eles acabam se tornando viciados em carnes humanas. Daí os peixes saem da água já meio formatados com o corpo humano devido ao excesso de carne humana que eles comeram e começam a atacar as pessoas. E atacam o lobisomem, e o lobisomem deixa de existir na floresta e nenhuma Chapeuzinho Vermelho vai ser atacada mais. The end of the story.